Paz e graça para você ligado no Vejam Só a Entrevista, programa que toda sexta-feira nesse horário vai ao ar, explorando ao máximo os nossos irmãos que participam do Vejam Só na área dos debates. De segunda a quinta-feira você fica aí brindado com os debates conduzidos brilhantemente pelo Zeca, e na sexta-feira a gente tem um refresco da Refrega para explorar justamente os convidados e extrair deles coisas que normalmente no debate não são ditas. Esse é o objetivo do Vejam Só a Entrevista, e estamos participando dessa gravação com a transmissão ao vivo pelo Instagram. Então, quem já está meio antenado aí, pode acompanhar a gravação pelo Instagram e fazer perguntas em tempo real, como se fosse uma transmissão ao vivo. A gente vai incorporar essas perguntas na entrevista e isso tudo vai enriquecer o nosso trabalho. Conosco, o pastor Alexandre Dutra, do Templo Batista de Indianópolis, e o presidente dos Amigos de Sião. Ele vai explicar direitinho o que é tudo isso. Paz e graça, tudo bem, pastor? Hesed ve Shalom, né? Graça e paz para o reverendo, para toda a audiência maravilhosa aí do Vejam Só. Já há quantos anos, hein? Edificando, instruindo, orientando e trazendo os temas mais importantes para a fé cristã. Então, meus parabéns, reverendo, para você, para a sua equipe. E estamos bem, graças a Deus, servindo ao Senhor nesse ministério que você acabou de colocar aí, no Templo Batista de Indianópolis e também com os Amigos de Sião. O Templo Batista mudou de endereço, né? Ele estava coladinho no shopping Ibirapuera, agora ele está coladinho numa estação do metrô. Na verdade, se você descer na estação Eucalipto e atravessar o Shopping Ibirapuera, a rua de trás do Shopping Ibirapuera, a Avenida Miruna, é só subir até o 517. Proporcionalmente, estamos quarteirões a mais do metrô, mas é linha reta também. Então, continua passando pelo shopping? Continua passando pelo shopping. Legal. Verdade. Eu gosto muito do Shopping Ibirapuera, um dos mais antigos de São Paulo, ele é extremamente bem sortido e muito bem servido, né? Então, ali é bom. E a igreja está na Avenida Miruna, número 517. 517. Que é justamente ao lado do terreno que nós estamos construindo o novo templo, né? O novo templo do Templo Batista de Indianópolis. Muita gente pergunta por que a igreja tem esse nome. Pois é, a ideia é justamente de ser um lugar onde a igreja se reúne, né? Então, por isso a ideia de templo, de um prédio realmente. Porque a igreja somos nós, né? E não um endereço, não um prédio, um galpão, um imóvel. Então, acho que é essa a ideia do pastor Thomas. Assim como o templo, né, lá em Jerusalém, onde o povo vinha para adorar, né, o povo de Israel. Então, é essa a ideia. E a igreja dos irmãos, ela é vinculada a alguma convenção ou é um ministério independente? O pastor Thomas é batista independente, mas ele vinculou o Templo TBI, como a gente chama, abreviando aí o nome, a Comunhão Batista Bíblica Nacional. Então, nós estamos juntos com os batistas bíblicos, mas temos a origem com os batistas independentes, também regulares, e eu mesmo, e como alguns outros, viemos da Convenção Batista Brasileira. Você é da Convenção Batista Brasileira? Eu me converti, né, na convenção, fui batizado, casei lá e meu primeiro filho foi apresentado lá. Pastor Luiz Fernando da Conceição, primeira igreja batista do Valo Velho. Ele também jubilou, mas está assistindo uma outra igreja ali na região, na estrada de Itapecerica. Inclusive, vou estar lá com eles. Um abraço, pastor Luiz, irmã Antônia e os irmãos da Igreja Batista ali na região do Santo Eduardo. E os Amigos de Sião, o que são? Já o Ministério Amigos de Sião são um grupo de cristãos evangélicos, né, que apoiam Israel no combate ao antissemitismo, também orientando a igreja na questão da falácia, da teologia da substituição, e dá um testemunho de que Jesus é o Messias ao povo judeu, numa perspectiva bíblica judaico-messiânica, né? A gente mostra as nossas raízes dentro do judaísmo bíblico, ou seja, o cristianismo é judaico, como disse a Edith Schaefer. Então é essa ideia que os Amigos de Sião têm, promover esclarecimento, instrução sobre o que é Israel no plano profético escatológico de Deus e a relação da igreja com Israel até os dias de hoje, culminando aí nas profecias. E um testemunho de que Jesus é o Messias esperado e prometido ao povo judeu
e o Salvador do mundo. E quando que se dão as reuniões? Nós estamos tendo uma reunião presencial por mês, nas sextas-feiras, às 20 horas, lá na Avenida Miruna 517, no auditório Jacob Gartenhaus, do TBI. E nas outras sextas-feiras, online, às 20 horas, no canal do YouTube e no Facebook dos Amigos de Sião. Muito legal. Pastor Alexandre Dutra é parceiro de longa data do Vejam Só, um homem de Deus, extremamente conhecedor, um dos maiores conhecedores da história judaica e das relações do judaísmo com a fé cristã, né? E por isso inclusive nosso consultor. Muita gente que tem algum tipo de interesse ou algum tipo de atividade que envolva os judeus quer participar do programa. Mas a gente sempre passa pelo crivo do pastor Alexandre Dutra, porque tem muito aventureiro por aí, né? Para não falar em lobo vestido de cordeiro. Então eu queria, de público, agradecer o trabalho que o irmão faz, sempre muito solícito e gratuito, né? Para nos ajudar a levarmos para o nosso público informações confiáveis. Deus o abençoe. E ele acaba de lançar este livro aqui. Para qual câmera eu mostro? A minha mesmo? Ou a do lado? Essa aqui. Aí, beleza. Israel, a Igreja e o Mundo, né? Que é exatamente o tema da nossa entrevista e que tem motivado muitos debates aqui no Vejam Só, por causa daquilo que ele mesmo mencionou há pouco, a teologia da substituição, que você vai entender direitinho. Só que antes da gente entrar no assunto, duas questões de curiosidade, pastor, se o senhor me permite. Quando o senhor fez a saudação em hebraico, traduzindo graça e paz, né? O irmão usou hesed como graça. Hesed não é misericórdia? Exatamente. Dentro do contexto, ela se aplica para uma coisa ou outra no hebraico. Porque você, como um exegeta, vai descobrir que não é o significado da palavra que é tão importante. Ela tem o seu lugar, a sua importância, mas é o uso da palavra. O exegeta vai se preocupar com o uso da palavra justamente porque ele sabe dessas várias possibilidades, né, conceituais e significados dessas palavras-chave, né, no texto bíblico. Então, é isso aí. E misericórdia tem tudo a ver com graça, né? É que graça vai um pouco mais longe, mais avante. Muito, muito interessante. O Amigos de Sião tem curso de hebraico? Nós já tivemos, né, com um professor que agora não está mais conosco, ele mudou de cidade, mas eu já lecionei introdução ao hebraico bíblico em alguns seminários, mas paramos por enquanto, nesse momento não temos. Já tivemos lá no TBI, presencial, mas agora atualmente não temos. Eu fui o melhor aluno de hebraico do meu tempo do seminário, hoje eu não sei nem o nome das letras. A vergonha. Aí um dia desse peguei lá a gramática, né, para tentar voltar, mas aí é muito complicado. Principalmente os sinais maçoréticos, tem uma infinidade de as, de es, de is. Na verdade, há longo e breve, são longos e breves, então não é tão difícil assim não, mas o som é imperceptível, então. Mas muda o sentido da palavra. Né? E a segunda pergunta é um pouco mais delicada. É um assunto de interesse que o Vejam Só explora desde que começou, que é uma questão, assim, muito polêmica entre os pastores, especialmente entre pastores presbiterianos, batistas, das igrejas históricas. Há um número significativo de ministros que acaba se filiando, por alguma razão, à maçonaria, que dizem tem origem entre os judeus. Né? Como vocês são os Amigos de Sião e são batistas, e aí, como é que vocês veem a questão maçônica? Bom, a gente não incentiva, né? O nosso grupo não incentiva. Agora, toda instituição ela tem que ter uma história que ligue, dê uma ascensão para ela. Então, a maçonaria vai beber justamente nessa fonte da credibilidade de grandes homens do passado da Bíblia, como, no caso, o rei Salomão, que foi um grande construtor, não é? Quando a gente pensa no templo, era uma das 7 maravilhas do mundo, embora Deus tenha revelado para o rei Davi a planta, né, como seria, escolhido o lugar,
Davi comprado ali a eira de Araúna, mas quem vai construir realmente é Salomão. Aí essa é a ideia e aí está o vínculo. E como a maçonaria sempre foi assim mais progressiva na questão política e sempre combativa ao clero, ao domínio da Igreja Católica, então foi natural o processo de alinhamento, de unidade, de união, na verdade, para resistir e sobreviver ao domínio, né, do Sacro Império Católico Romano. Então, tem uma questão mais, às vezes, muito mais política que acaba, então, depois voltando para o lado da filantropia e aí fazer o bem é sempre bom e aí as pessoas acabam ficando dentro disso. Porém, nós orientamos biblicamente a que não se envolva, que o crente não se envolva com nada que vá roubar a liberdade dele e que seja algo de mistério, né? O que fazemos deve ser na luz do dia e não no oculto. Então, não entrando muito a fundo, mas seguindo essa linha que a gente adota no meio batista. Louva a Deus por essa posição, né? E louvado seja o Senhor. E eu oro para... Tem artigos meus no meu blog sobre maçonaria e tudo mais, onde eu mostro exatamente isso. Os riscos que um crente corre ao se deixar seduzir pelo brilho daquilo que é oculto, né? Pois é. Muito bom. Vamos entrar no nosso assunto. Pastor Alexandre, Israel, a Igreja e o Mundo. Por que o senhor escreveu esse livro? Esse livro, na verdade, é um compêndio de 22 artigos que eu escrevi ao longo de 5 anos no site Gospel Prime. E foram 60 artigos durante 5 anos, basicamente um por mês. E então, quando eu reuni esses artigos, eu percebi que eles estavam interligados, eles falavam justamente sobre esse tema, que eu acho que é bem relevante, e o título, então, ficou como Israel, a Igreja e o Mundo. Por quê? São artigos que virou capítulos desse livro, justamente que tratam a relação de Israel com as nações e a relação de Israel com a Igreja. Mas o fio condutor é a história bíblica, a história contemporânea, os acontecimentos contemporâneos e a profecia. Então, é uma ligação desses três fatores que faz com que a gente entenda os acontecimentos contemporâneos através de uma cosmovisão bíblica, histórica e profética. E é citado pelo Neto, que foi quem me convidou para escrever e que fez o prefácio do livro, uma frase do Soren Kierkegaard que eu gosto muito, que é a seguinte: a vida deve ser vivida para frente, mas ela só pode ser entendida para trás. Então é isso que eu faço, eu busco os primórdios, né, da história bíblica, daqueles acontecimentos históricos, como isso determina os acontecimentos atuais, e também eu lanço a luz, por isso que o subtítulo é Uma Luz sobre a Relação entre Israel, a Igreja, Profecias e o Mundo. Então, eu lanço essa luz através da profecia, que é justamente o futuro, né? Então, é uma visão bem, diriam assim, holística, né, completa dos temas, e então eu achei que era importante, necessário. Alguns colegas que já tiveram aqui, inclusive, falam: puxa, esse era o livro que eu gostaria de ter escrito, porque vem preencher uma lacuna, né, para a igreja evangélica brasileira sobre essa temática que, às vezes, a gente traduz, né, o que tem é traduzido, e pouca gente falando realmente sobre o tema aqui no Brasil. E aqui no Brasil isso se tornou muito relevante. No governo anterior do presidente Bolsonaro, houve um espaço muito grande para os evangélicos, né? Isso é notório. E dentro desse espaço, uma das coisas que muito se destacava eram as bandeiras de Israel nos encontros, nas aglomerações, etc., né? Nas manifestações. E, inclusive, a manifestação, principalmente no início do governo Bolsonaro, de apoio a Israel, de um estreitamento de relações entre Brasil e Israel, explicitamente pela razão de quem apoiar Israel vai ser abençoado. Isso eu achei muito interessante, porque é um governo civil, né? Não de um evangélico, o Bolsonaro nunca foi evangélico, ele é católico, mas que tinha uma linguagem bastante afeita àquilo que nós cremos, né?
Então, essa temática é bastante oportuna por conta dessa relevância que Israel começou a ter diante do Brasil. E os não evangélicos acho que não entenderam nada, né? Mas um dos objetivos dessa entrevista é esclarecer isso. Agora, o senhor mencionou teologia da substituição. Antes de dizer por que o senhor não crê nela, diga o que ela é. Bom, mas eu gostaria de retomar um pouquinho da sua fala, que eu acho muito interessante. Eu acho que a primeira-dama, Michele, é que teve, né, essa visão mais evangélica, que acabou realmente mostrando que era viável politicamente. Mas vamos lembrar, né, os evangélicos são, na melhor das hipóteses, 30% da população, chegando a 30%. Na verdade, não estamos falando de 25%. Ou seja, politicamente, nós não temos poder de decisão, pensando como evangélicos. E os evangélicos são livres para escolher quem votar. E, claro, tem algumas denominações que vão sugerir, que vão indicar, mas os evangélicos são livres. Isso é ser evangélico, é a liberdade que nós temos. Porém, a questão de vincular com Israel, além de ter esse aspecto espiritual que todo crente nascido de novo percebe e entende na história, na sua própria vivência, vai para um lado político muito interessante na fala justamente do Bolsonaro, ex-presidente, em que ele disse que, olhando para Israel, ele sintetizou algo muito assim, certo. Ele disse: olha o que eles não têm e o que eles são, e olha o que nós temos e não somos. Sensacional. Essa frase eu acho que é lapidar, e essa aproximação com Israel pode trazer benefícios que nós estamos usufruindo agora desse governo anterior para a população brasileira, em todos os sentidos, né? Econômico, tecnológico, e também de posicionamento em questões de como tratar a terra, de como tratar a questão da escassez da água e assim por diante. Então, Israel, nesse aspecto, é um grande parceiro de compartilhar descobertas científicas com os parceiros, porque uma coisa é você saber como eles fazem, mas não ter acesso, né, às informações deles. Outra é saber como eles fazem e ter acesso. Ver como eles fazem, saber como eles fazem e ter acesso. Isso ajudou e iria aproximar mais ainda o Brasil com Israel, e nós iríamos ganhar ainda muito mais. Bom, mas agora vamos lá para a teologia da substituição. Resumidamente, a teologia da substituição prega, através de uma hermenêutica, uma exegese de interpretação alegórica, que Israel, por ter falhado, né, supostamente ter falhado nos propósitos de Deus, acabou sendo substituída pela igreja. Agora, e se a igreja tem falhado, quem que vai substituir a igreja é uma pergunta que cabe ser feita aqui, porque são instituições criadas por Deus, mas formadas por homens e, portanto, há falhas, né? Então, a igreja substitui Israel em relação a todas as promessas, mas não em relação às maldições. Se escolhe as bênçãos, mas não se assume as maldições que estão lá em Deuteronômio 28, o condicional C, né? Então, aí substitui Israel, tirando de Israel o direito não só espiritual de como povo eleito, mas também o direito à própria terra e de se tornar nação novamente, que é um grande problema na teologia da teologia do pacto, 14 de maio de 1948, quando Israel volta a ser nação. E como eles explicam também que esse povo continuou sendo povo durante 1.900 anos de dispersão. Bom, a teologia do pacto, da substituição de Israel, né, pela igreja, não responde esses questionamentos, o que torna uma teologia muito frágil. Realmente, eles vão ter que passar para o campo da alegoria em todas as questões proféticas, na escatologia, que é justamente mudar a regra do jogo no meio do jogo. Porque até então as doutrinas bíblicas estão sendo interpretadas histórica, cultural, gramaticalmente, mas quando chega na questão escatológica, na questão que envolve as profecias ditas pelos profetas aos pais e aos reis, né, sobre o povo judeu e sobre Jerusalém e a nação de Israel, aí eles mudam a regra e interpretam alegoricamente aquilo que até então vinham interpretando histórico, gramatical e literalmente. Por isso é chamada teologia da substituição. Mas, pastor, vamos entrar aqui numa questão meio delicada,
dessa questão para depois o senhor expor o livro, né? Romanos 9 não apoia a teologia da substituição. 9 não, 9, 10 e 11. Então, Romanos 9, 10 e 11 fala sobre o passado, o presente e o futuro de Israel. Quando você olha para o passado, é dito o que eles herdaram, né? O que receberam de Deus, que é uma coisa maravilhosa. E tudo que está em Romanos 9 nós usamos e aplicamos para a igreja. O culto, né? O Messias, os pais, os profetas, né? Os reis, a lei. Não somos antinomistas, cremos na lei de Cristo, que é assim mais profunda, inclusive, do que a lei mosaica, que era restrita para uma nação, que separava uma nação das demais nações. Nós vamos ali e além. Jesus disse, se você pensou, já cometeu o pecado de adultério, que segundo a lei só era considerado com o ato e pego no ato, e com testemunhas. Então, percebam que não há problema ali no capítulo 9. Está falando do passado de Israel, ótimo. O capítulo 10, sim, que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, a cegueira espiritual de Israel, ela vem de Deus e é para benefício das nações, dos gentios. Opa! Aí então o pessoal se empolga demais, né? Porque a gente se sente melhor quando a gente vê alguém pior do que nós. Lembra? Pô, credo! É o ser humano caído. Mas é verdade. Não, o gadareno, quando Jesus curou o gadareno estava lúcido, o pessoal falou, opa, então agora todos nós somos pecadores, né? Porque antes se comparava com o gadareno. Aí o que eles pedem para Jesus? Sai daqui, vai embora. Deu prejuízo econômico e agora revelou que nós somos tão pecador quanto esse que estava possuído por demônios. Então, essa é a ideia. Então, o capítulo 10, que é o mais sensível. Mas nesse mesmo capítulo, o apóstolo Paulo vai dizer, eu preferia ser anátema pelo meu povo, porque o endurecimento deles veio em parte. E aí começa o capítulo 11, que ainda é a transição ali, ainda parte do capítulo 10, e ele vai dizer o seguinte, olha, nesse tempo ficou um remanescente segundo a eleição da graça. O que é esse tempo? É o tempo da igreja. Ou seja, mesmo no tempo da igreja, em que Deus está disciplinando Israel para a sua futura conversão nacional, que ele vai dizer lá, Romanos 11, 25, todo Israel será salvo, e aí só avançando lá para depois voltar aqui, esse todo Israel é o remanescente, é aqueles que creram, que não aceitaram o sinal da besta, que não aceitaram o anticristo, e que entenderam que Jesus era o Cristo, né? O Messias, isso no futuro, mas ali no começo de Romanos 11, ele está dizendo, olha, para a igreja que está em Roma, que tem maioria de gentios, e que por isso está oprimindo os judeus, ele está dizendo assim, olha, há salvação individualmente para os judeus, mas Deus está protegendo a nação com a sua identidade, proteção identitária, então, o judeu continua sendo judeu, proteção física, né, do povo e salvação individual. Entendido isso, Romanos 9, 10 e 11 realmente destrói toda a tentativa de uma possibilidade da teologia da substituição. Na verdade, é justamente os capítulos que os da teologia do pacto evitam. E quando interpretam, vão ir para o método alegórico, para finalizar isso. Como é que o senhor responde, pastor, uma pergunta bem simples e direta, né? Sobre esse assunto. Quem é hoje o povo de Deus? O povo de Deus são todos os nascidos de novo, entre as nações. Israel não é mais povo de Deus? Porque era, não é? Não, sim. Não, você diz no aspecto espiritual, né? Então, no Antigo Testamento você vê que Deus tem um povo, que é a nação de Israel. Sim. Então, são duas coisas, né? Claro que todas as nações pertencem ao Senhor. Ele é o Senhor de todas as nações. Os salmos mostram essa universalidade de Deus, soberano, sobre tudo, sobre todos, inclusive as nações. Tanto que o Nabucodonosor vai ser alugado para disciplinar um povo, né, idólatra, vai ser alugado por Deus para disciplinar o povo de Deus que estava praticando o pecado da idolatria. Uhum. Depois do cativeiro na Babilônia, Israel deixou a idolatria. Raríssimos casos que a gente encontra hoje de um judeu idólatra.
raríssimos, mas naquela época era o pecado do povo. Mas Deus usa uma nação idólatra para corrigir a sua nação. Então, nesse sentido, o Senhor é soberano sobre todas as nações. Mas a nação que ele escolheu para ilustrar, exemplificar para as demais nações do planeta, né? Os judeus dizem que Deus distribuiu em 70 nações na terra, citando lá o Sinai. Israel, então, é a nação escolhida para mostrar como Deus se relaciona com as nações. Isso. Deixa eu ilustrar. Se você tem um lago e você quer analisar se aquela água é boa ou não, você não analisa toda a água do lago, você pega uma amostra. Então, nesse sentido, Israel é o povo de Deus, é a nação de Deus para ser analisada. E o que Deus disser sobre essa nação se aplica para as demais nações, que é o caso da água da lagoa. Se essa amostra que foi analisada é boa, toda a água da lagoa é boa. Mas se essa amostra da água da lagoa não for boa, toda a água da lagoa não é boa. Então, nesse sentido, sim, como povo físico ligado com uma terra, uma cultura, uma língua, Israel continua sendo o povo de Deus, a nação eterna. Mas espiritualmente, nem todos que são de Israel são verdadeiros israelitas. O apóstolo Paulo fala sobre isso, porque nós sabemos que nem todos criam no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que nem todos criam na lei de Moisés. Quando você vai para a descrição de Jeremias sobre a nação, os sacerdotes estão adorando outros deuses lá, na área do templo. Está entendendo, reverendo? Então, nesse sentido, Deus, então, trata a nação de Israel como seu povo, sua nação, as demais nações na terra, mas o povo de Deus, espiritualmente, é todos aqueles dentre as nações que creem em Jesus como seu Salvador. Que a gente chama de igreja. Exatamente. Estou apertando um pouco, irmão. Imagina. Para a gente vontade, claro. extrair. Um adepto da teologia da substituição vai dizer pelo menos duas coisas. Eles sempre falam a mesma coisa, né? A primeira é a seguinte: bom, mas o Novo Testamento chama a Igreja de Israel de Deus. E o apóstolo Pedro, na primeira carta, ele vai usar uma descrição dos salvos que é extraída de Êxodo, dirigida a Israel, né? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus e tal. Aquelas palavras de Pedro dirigidas aos crentes são um eco do que Deus disse sobre Israel lá em Êxodo. E aí? Mas ele continua e fala que somos forasteiros. Não temos pátria. Ou seja, essa é a diferença da igreja, instituição, para Israel como instituição. Nós não temos terra, Israel tem. A terra de Israel, né? A terra prometida, a terra de Canaã. Nós não temos uma capital. Israel tem Jerusalém. Olha só, os muçulmanos têm Meca e Medina, os católicos têm Roma. Israel tem Jerusalém, mas os crentes nascidos de novo não têm cidade alguma. Aliás, se nós formos fazer assim nossa ligação, não é nem com Roma, na questão de sincretismo religioso, nem em Atenas, na questão da filosofia e a revelação, é com Jerusalém. Mas ainda assim, nós não estamos ligados a ela, porque Hebreus vai tratar a superioridade de Cristo sobre o templo, sobre Moisés e sobre os anjos, justamente explicando para quem? Para os cristãos hebreus, ou os judeus messiânicos, que é hebreus. E o apóstolo Pedro também está falando para judeus dispersos, né? O Israel disperso. Então, tanto o apóstolo Pedro quanto o apóstolo Paulo estão dizendo para os judeus que creem. O Israel de Deus, de Gálatas, é aqueles dentre Israel que creem no Messias como seu Salvador. E não entre os gentios, porque não faz sentido. Os gentios são gentios. Vou pôr a enquete no ar e a gente vai continuar explorando essa linha para identificar, né, os limites entre Israel e igreja. Eu tenho uma posição meio dúbia a respeito disso. Mas vamos lá, vamos para a enquete. Você, meu querido telespectador, minha querida telespectadora, crê que a igreja substituiu Israel como povo de Deus? Sim ou não? Essa é a pergunta. Talvez você queira aguardar o fim da entrevista para votar. Mas a gente quer saber o que você pensa agora, tá bom? E aí você vota.
É uma pesquisa para a gente saber qual que é a posição majoritária entre os nossos telespectadores, tá bem? Muito bom. Pastor, eu tenho, assim, um negócio meio esquisito. Eu ainda não me defini muito bem a respeito dessas questões, por isso seu livro, para mim, caiu do céu. Eu olho para Israel pelas lentes do Antigo Testamento, né? E vejo nelas um espelho daquilo que Deus espera de mim. Como o senhor disse muito bem, com os aprofundamentos e aplicações que Cristo fez, né? Então, para mim, não existe ruptura. Há uma continuidade muito grande. Então, eu não vejo problema em chamar a Igreja de Israel de Deus nesse sentido. A Igreja é a continuação do ministério sacerdotal da nação de Israel. Nós somos os sacerdotes de Jesus. Sacerdote, não sei se é a palavra ideal, mas enfim, os representantes de Jesus, embaixadores do reino dos céus no mundo, como Israel era a embaixada do reino de Deus no Antigo Testamento. E aí é que entra a minha questão. Até perguntei isso para um outro entrevistado, e eu queria ouvir a sua resposta. Em Romanos 11, 10 ou 11, acho que é 10, o apóstolo Paulo fala do endurecimento que veio sobre Israel, né? Eu realmente fico meio, assim, confuso. Por que Israel tem que desistir para que os gentios tenham chance? O plano ideal de Deus não seria continuar os dois juntos? A fé cristã ser uma aplicação do judaísmo, uma atualização do judaísmo, quer dizer, caem os ritos, né, a lei cerimonial, mas porque se completa, o Cordeiro veio e fez o sacrifício final, e vamos juntos para a eternidade, caminhar em direção à eternidade. Por que essa ruptura? Bom, você citou uma palavra-chave, o sacerdócio. Deus queria que todas as tribos de Israel, as 12, fossem de sacerdotes. Mas por causa do pecado do bezerro de ouro, só a tribo de Levi, que não se envolveu, é que recebeu o sacerdócio. Então já tem uma ruptura ali. Aí quando você olha para Abraão pagando os dízimos para Melquisedeque, você percebe que, você tem uma amplitude aqui sobre o sacerdócio que Deus queria trazer para Israel, para todas as tribos, e que não aconteceu. Aí vem o Senhor Jesus, que não é da tribo de Levi, ele é da tribo de Judá, e ele é o sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque. Então, nós somos sacerdotes segundo essa ordem de Jesus e não da ordem de Levi, da casa de Arão, que está restrita para a nação de Israel. Então, já perceba que tem ali as rupturas que vão acontecendo. Certo. Ou seja, temos que lidar com isso, porque se impõe sobre nós e o texto bíblico se impõe sobre o intérprete. Nós não podemos, claro, né? Lógico. A Bíblia é a Bíblia. Exatamente. Bom, aí então, quando a gente olha para a questão da criação das instituições divinas, família, governo humano, a nação de Israel e a igreja, são coisas distintas que andam concomitantemente. Aí é que a arte e o desafio que nós temos para interpretar isso. A teologia da substituição, ela vem dessa necessidade de se firmar política e religiosamente no contexto do Império Romano. E aí nós estamos falando aqui dos pais da igreja. Por que que alguns pais da igreja entendem Israel e outros vão por um caminho totalmente contrário, dizendo, o cristianismo é essa continuidade, por ser essa continuidade, anula o tronco que o apóstolo Paulo vai chamar de a oliveira, e nós somos os jambuzeiros. E ele faz um alerta muito severo. Se Deus não poupou os ramos naturais, como é que ele vai tolerar os não naturais pelos os seus pecados contra os pais, que são os patriarcas? Então, entendendo esse contexto, antes de continuar, eu tenho uma frase muito interessante do Walter Kaiser Jr., que é um scholar para mim, né? Ele vai dizer o seguinte: a teologia
da aliança, da substituição do pacto, ela não é uma boa notícia nem para a igreja, nem para Israel. Porque ele, sendo um scholar e sendo um reformado, ele consegue distinguir. E ao fazer isso, a teologia dele ganha de uma profundidade, de uma abrangência, que ele vai ser lido por reformados e não reformados. Porque ele tá aplicando aquilo que ele aprendeu, né, que tem que se interpretar a Bíblia histórica, gramaticalmente e literalmente. Bem, dito isso, vamos voltar aqui para a sua colocação. Não dá para ser uma continuidade? Não, porque são instituições distintas. E onde nós vemos isso no Novo Testamento? Embora, como você bem falou, os nossos exemplos, enquanto o cânon do Novo Testamento está sendo feito, os nossos exemplos são do Antigo Testamento, né, do Tanar, como os judeus chamam. Então, 1 Coríntios 10, 32 fala sobre essa divisão que Deus faz da raça humana. Veja bem, nós dividimos o mundo também. Não é acepção de pessoas, mas é divisões, por exemplo, geográfica. Temos os continentes, a divisão econômica, temos países de primeiro mundo, países emergentes. Temos a divisão política também. Temos um bloco dos socialistas e um bloco dos capitalistas. E Deus, quando olha de cima para baixo, o que ele vê? Que divisão que ele faz da raça humana? 1 Coríntios 10, 32 fala sobre isso. Eu vou ler aqui. Ele está falando para a igreja em Corinto e diz: portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Temos 3 grupos distintos. Bom, os judeus, Israel, está claro, e os gregos são gentios. E a igreja? A união de judeus e gentios que creem. Então a igreja tem a sua origem em Israel, mas ela continua independente, paralela. Aí é que o dispensacionalismo responde mais, né, daquilo que está na interpretação, como método de interpretação bíblica. Quer dizer que o dispensacionalismo responde tudo? Não. Tem coisas que estão encobertas a nós ainda, mas é o que responde mais. Mas eu quero voltar, então, à questão histórica, porque nós temos Eusébio de Cesareia, vamos ter o Demóstenes, né, e outros que vão estar contra a igreja. Mas por quê? Porque eles estão vendo que a igreja está ascendendo, o cristianismo está ascendendo, mas está sendo ofuscado pelo judaísmo e os romanos. Não podemos tirar os romanos da equação, a maior potência do mundo, é o império governando naquela época. Eles sabem que para dominar é melhor você dividir o adversário. Então os romanos colocam judeus contra cristãos e cristãos contra judeus. Mas imagine a situação de um judeu crente. Ele está sendo Como é que ele faz? Exatamente, ele está sendo colocado, né, contra os dois lados. Qual é o lugar dele nessa história? Por quê? Para ter uma religião lícita, ela tem que ter origem na antiguidade, que é uma exigência do Império Romano para reconhecer o cristianismo. Alguns pais da igreja, ao perceberem isso, eles vão dizer: nós estamos lá em Abraão, nós estamos lá em Moisés. Aí os romanos: mas como assim? Os judeus estão lá em Abraão. O judaísmo está lá em Moisés. Não, eles são os falsos, nós somos os verdadeiros. Em palavras assim bem, né, assim, até vulgar, simples e direta, para que todos entendam. Mas isso foi desenvolvido muito mais sofisticado. E aí nós vamos para Agostinho, que não vai beber dessa fonte, né? Ele vai olhar para os judeus e vai dizer: olha, Romanos 9, 10 e 11 aqui, Deus tem um propósito, não trata com ódio os judeus, não admite a perseguição aos judeus, e isso vai fazer com que o judaísmo floresça lá no período medieval, quando Agostinho é retomado depois de Santo Tomás. Ele volta e os grandes escolas cristãos vão aprender hebraico, vão consultar rabinos e vão começar a mudar a coisa de tal maneira que surge na Europa aquilo que é o nacionalismo, depois do iluminismo. Você sabe muito bem, as nações vão se tornando independentes, porque eles voltam a beber nessas fontes bíblicas. Isso precisaríamos de um pouco mais de tempo para desenvolver, mas resumidamente é isso. Fiz aqui cronologicamente, num cronograma, que dá para a gente entender por que esses pais da igreja do século II, que estão se aproveitando, sabe do quê? Da destruição do templo no ano 70, da destruição de Jerusalém no ano 120, né?
em que Jerusalém é mudado o nome, Israel muda seu nome, Jerusalém vai para a Hélia Capitolina com a imperadora Adriano, e Israel vai ter o nome do quê? Dos seus maiores inimigos, dos filisteus. Vai chamar Filístia, do latim Palestine. E aí você tem a Palestina. Todas essas minhas ideias que eu estou trazendo para o irmão comentar, elas têm uma origem, né? Que é assim o reverendo Peter Marshall chamava de santa imaginação. Não sei se a minha imaginação é tão santa quanto a dele, mas eu fico imaginando o seguinte: qual era o sonho do apóstolo Paulo quando ia para uma sinagoga pregar a Jesus? Não era criar uma igreja, eu acho. Ele queria que os judeus entendessem que o Messias chegou, né? Deus cumpriu a promessa, o Messias chegou, né? E agora, como é que a gente vai passar a viver, né? Como aquilo que nós chamamos de igreja. Então, acho que o sonho de Paulo era uma continuidade, não vocês ficam para lá que agora eu vou para outro canto. Bom, eu quero corrigir aqui, eu falei do Demóstenes, que foi um grande pregador, orador, mas é o João Crisóstomo. O Crisóstomo. Boca de ouro. Boca de ouro, que é o Demóstenes. Sensacional. Bom, e Justino Marte também. Ele aproveita essa situação para consolidar o reconhecimento do império sobre o cristianismo. É tentador, assim como com Constantino. Você tem uma religião, né, apoiada pelo Estado. Tentador, mas biblicamente errado. Certo? Agora, o que você falou do apóstolo Paulo caberia muito bem para o apóstolo Pedro. Porque a Bíblia deixou bem claro no Novo Testamento que o apóstolo Pedro iria para os judeus e o apóstolo Paulo para os gentios, que é uma coisa muito complicada para o marketing da época. É porque Paulo estava muito mais bem preparado para os judeus do que o apóstolo Pedro, cá entre nós. Mas Deus diz, não, o meu marketing é diferente. Sempre é. Deus como marqueteiro, né? Estou usando aqui da licença poética aqui para usar um termo, fazer um anacronismo. Deus falou, não, eu quero o Paulo, o Saulo, que mudou de nome, porque lembra, Saulo perseguiu o rei Davi. Ele como Saulo estava perseguindo a igreja de Jesus. Bom, aí ele muda de nome. Bem, o apóstolo Paulo sabe que ele tem que começar igrejas, não sinagogas. Porque a igreja reúne judeus e gentios que creem em Jesus. A sinagoga nem sempre. A sinagoga reúne gentios? Reúne, mas gentios que se convertem ao judaísmo. Que creem no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas que falta crer no Messias prometido a Israel, que é Jesus. Então está muito claro isso para o apóstolo Paulo. Mas ele vai sempre dizer, eu vou, onde eu estiver, depois de visitar a cadeia, a prisão, né, que é o segundo lugar, o primeiro lugar é a sinagoga. Depois é a cadeia. depois é a cadeia. Ou seja, depois os gentios. No sentido assim, não que ele fazia um depois do outro, era simultâneo, mas era o lugar de contato, era a sinagoga. Por quê? Porque eles criam na Bíblia, no Tanar, no Antigo Testamento, tem que ter um ponto de partida. E ele aproveita estrategicamente esse ponto de partida para dizer, olha, o Messias já veio, seu nome é Jesus, e eu mostro aqui nas profecias bíblicas, na história do acontecimento que está recente, que todos vocês ouviram falar. Para os gentios é um processo muito mais demorado, tanto que ele ficou ensinando por 1 ano e meio, coisa assim, numa escola, para os gentios. E quando ele está lá em Atenas, que ele fala sobre a ressurreição, sobre isso vamos te ouvir depois. Então, tem todo esse contexto gentílico. O apóstolo Paulo está fundando igrejas, então, não sinagogas. Ele vai dizer, Moisés é lido na sinagoga todo sábado. Ou seja, os judeus têm a chance de reconhecer Jesus. E vou dizer uma coisa para você, um testemunho pessoal de um senhor judeu, que eu me encontrei com ele durante 2 anos para tomar um café e bater papo, e eu falo, por causa da nossa amizade, com um terceiro em comum, e eu então trazia as profecias messiânicas para ele. Ele ficava olhando atentamente ao que eu falava,
eu terminava de falar das profecias no Antigo Testamento, o cumprimento em Jesus, nos Evangelhos, no Novo Testamento, e aí falava, e aí? Né, esperando, ele falava assim, você sabe aquela piada do judeu e do coreano aqui do Bom Retiro? Aí eu pensei assim, Senhor, o que está acontecendo, né? Acho que ele não está ouvindo nada do que eu estou falando. Pois bem, esse mesmo senhor, dentro da sinagoga dele, ele pegou um livro de oração e ele viu que Yeshua, a salvação, vinha da casa de Davi, da cidade de Belém. Yeshua, em hebraico, é salvação, e Yeshua é salvador em hebraico. Quando ele viu aquilo, eu acho que o Espírito Santo fez ele lembrar daquelas profecias messiânicas, e ele creu em Jesus ali. Dentro da sinagoga? Dentro da sinagoga. Ele me liga e fala assim, pastor Alexandre, vem comigo, eu quero te levar na sinagoga. Ele me leva na sinagoga. Está acontecendo um serviço religioso na sinagoga, ele pega o livro Sidura e mostra para mim o texto, dizendo, está vendo Jesus aqui? Eu falei, meu pai amado, o homem falando de Jesus dentro da sinagoga. Eu pensei assim, não vou sair vivo daqui. Né? E o serviço religioso acontecendo, ele falando alto, ele empolgado. Aí um senhor judeu que estava do nosso lado, incomodado com aquela fala dele, talvez sem entender muito bem porque estava acontecendo o culto, né? Vamos chamar assim, eles chamam de serviços religiosos, como nós chamávamos lá na Europa, né? Nos Estados Unidos, service. Bom, aí vem o senhor e fala assim para ele, o que é isso? Conversando alto dentro da sinagoga. Aí ele parou de me mostrar o texto, né? Fechou, eu, ufa, vou sair vivo daqui, mas maravilhado. Porque dentro da sinagoga, como disse o apóstolo Paulo, ele reconheceu Jesus. O véu foi tirado do rosto e do coração dele. E olhando para o texto referente à Bíblia, dentro do livro de serviço, de ordem religiosa, ele creu que Jesus era o Messias. Que coisa linda. Uau! Bom, vamos aprofundar mais a questão aqui do livro. Israel, a igreja e o mundo, né? Como é que o mundo se articula com essas duas entidades? Exatamente, porque a gente, né, a gente adota a dicotomia aí, né? Israel e a igreja, mas é uma tricotomia. Israel, as nações, e a igreja. Não podemos esquecer as nações. Deus chama Jeremias para ser o profeta para as nações. Daniel é a cerne da ruptura para você entender a questão. Daniel vem vendo Israel, e de repente ele para. Ele termina a 69ª semana e ele para. E ele então dá um salto, como se ele estivesse olhando pelas montanhas, como era a visão dos profetas, sem ver o vale, e ele vai para a 70ª semana. Ou seja, cronologicamente, essa 70ª semana não aconteceu nos 70 anos que ele viu depois, após o cativeiro, 70 semanas de anos, 490 anos, cronológico, até ser reedificado Jerusalém e o templo voltar, e o templo parar o sacrifício, né? Com o povo do príncipe que há de vir. Aí você tem os romanos. Bom, ali você vai entender justamente por que tem essa questão da igreja como uma instituição paralela a Israel. Mas, quando a gente olha aqui para o mundo, as nações, nós vamos olhar para os evangelhos, para o Novo Testamento, as cartas, e Jesus vai ser apresentado como o rei de Israel, o senhor da igreja e o juiz das nações. Quando a gente entende que o Senhor vai julgar as nações com relação ao comportamento das nações com Israel e com a igreja, a gente então identifica o lugar das nações, identifica o lugar do mundo, que é onde acontecem as profecias do Apocalipse, preparando para o Apocalipse. Então, quando a gente fala guerras e rumores de guerras, o Senhor está falando para quem? Para as nações, que inclui, claro, a nação de Israel. Quando fala de terremotos em vários lugares, fomes, pestes, ele está falando de uma forma geral para as nações. Então, não dá para ignorar as nações, elas estão dentro desse cenário profético e os acontecimentos, os sinais estão acontecendo para essas nações também. Veja bem, as religiões estão no mundo todo e elas são uma concorrente
a religião verdadeira que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Então, por isso que eu incluí o mundo aí. Olha só, eu tenho um capítulo que é justamente sobre Gog e Magog. Que era a minha próxima pergunta. Então pode fazer. É, essa mesmo. Que história é essa de Gog e Magog? Aparece no Novo Testamento, mas é uma citação explícita do Antigo. De Ezequiel. Exatamente. Pô, os estudiosos já tinham largado de lidar com esse texto. Até que a Rússia invade a Ucrânia e a Ucrânia tem um presidente judeu. E a ministra dele da defesa foi treinada no exército israelense. E todas as nações na Terra, menos a Venezuela, Cuba e o Irã, na ONU, que votaram contra a invasão da Rússia, menos esses 3 países, inclusive o Brasil e Israel, a Rússia, como Estado, vira e ameaça Israel. Mas não ameaçou mais ninguém. E ameaça Israel dizendo, olha, nós não reconhecemos a colina de Golã, hein? O Golã. E olha, nós estamos segurando a Síria e o Irã. Se vocês continuarem apoiando a Ucrânia, nós vamos nos voltar contra vocês. Aí você olha isso em pleno século XXI e fala, opa, nós sabemos de onde vem essa história, de Gog e Magog. Ou seja, não está encerrado esse assunto, ainda vai acontecer. E esse acontecimento contemporâneo só pode ser entendido à luz da história, o passado, e da profecia, o futuro. Porque não era para... A Rússia está a milhares de quilômetros de Israel. Mas quando você vai lá para Gog e Magog de Ezequiel, há uma linha que vem, fala do inimigo que vem do norte. Isso. E aí você tem os nomes que são usados lá no texto, que se refere justamente a lugares que nós conhecemos hoje da Rússia. Então, essa interpretação de Gog e Magog, identificando com a Rússia, com o Império Russo, não é um subproduto da Guerra Fria. É uma interpretação bíblica. Exatamente. Não só uma interpretação bíblica na visão clássica, mas, como eu disse anteriormente, a profecia também se impõe ao intérprete. Não é só a história bíblica, não é só o relato do Gênesis, por exemplo. E você já trouxe cientistas aqui de altíssimo nível que explicou para os evangélicos no Brasil todo como ela se impõe, como ela é verdadeira. Mas a profecia também, que é a nossa área de atuação aqui. Mas eu vou sempre recorrer à história, o acontecimento atual e a proposta futura para que a gente entenda o todo. Que, infelizmente, os grandes jornalistas, os grandes analistas políticos não conseguem, porque eles tiram da equação a questão religiosa, espiritual e profética, por causa do seu ceticismo, né, o seu secularismo. Então é impressionante você ver grandes professores que entendem demais o Oriente Médio, mas quando tiram a religião, a fé e a profecia da equação, não conseguem chegar a uma conclusão, que é a nossa vantagem. Nós olhamos, analisamos os acontecimentos, mas temos esse livro aqui. E esse livro tem profecia. 25% do texto bíblico é profecia, e a profecia se impõe ao intérprete. Como é que está Israel hoje lá na terra deles? Eles estão secularizados? Existe um número significativo de judeus messiânicos lá ou não? Nós temos em Israel, assim, 20% de judeus ortodoxos, que parece que são a maioria, porque 80% deles estão em Jerusalém. E toda a transmissão que é feita a partir de Jerusalém, então dá a ideia que é um estado bem religioso, e não é verdade, porque você tem 20% de ateus, que tem a sua grande maioria lá em Tel Aviv. Ah, tá. E que quando você anda em Tel Aviv, você fala, não, eu não estou na Terra Santa. É nítido isso aí. Assim como você... isso aqui é uma nação religiosa, quando você está em Jerusalém,
é uma religião, uma nação totalmente secular. Quando você está em Tel Aviv, né, que é a maior cidade, e você tem as cidades que vão se aglomerando, né, junto na orla com Tel Aviv, que é chamado Grande Tel Aviv, 20% de ateus. Tem ateu lá que não quer ser chamado de israelense, ele quer ser chamado de arameu ou de hebreu. Pô, doido. Daí você vê que uma coisa vai longe. Mas você tem ali os 60% que são judeus sionistas, são judeus seculares, não ateus, são judeus tradicionais, são judeus reformistas, tem o judaísmo reformista, seria uma linha mais liberal, né? E assim outras seitas minoritárias, tem o pessoal mais radical dos radicais também, e você tem uma população de árabes cristãos, que são árabes israelenses, que aceitaram o governo de Israel, que estão debaixo do Estado judaico, fora de faixa de Gaza e Cisjordânia, que são duas regiões autônomas, onde a autoridade palestina governa na Cisjordânia, que é o West Bank, que é ali parte da Judéia e Samaria, e você tem a faixa de Gaza, que é o Hamas. Tirando isso, você tem os árabes israelenses e os judeus israelenses. A população é 9 milhões, 2 milhões de árabes israelenses, então a população de judeus israelenses são 7 milhões. Desses, uma população de 9 milhões, você tem de 2 a 5%, não sabemos chegar num número preciso, de judeus messiânicos, de judeus crentes. Entre esses judeus, você tem aqueles judeus que frequentam igrejas denominacionais, e você tem aqueles que frequentam igrejas, chamadas congregações judaico-messiânicas locais, sem vínculo denominacional, que está crescendo esse número lá em Israel. Você tem no gabinete do Benjamin Netanyahu judeus messiânicos do ministério. Então, é uma coisa inédita. Então, o número está crescendo. É possível que esses judeus messiânicos cultuem ao lado de um árabe cristão? Sim, eu já tive em igrejas assim. Isso é lindo. Claro que esse árabe crente era casado com uma judia, esse árabe israelense era casado com uma judia israelense, e ambos eram crentes em Jesus, e eles estavam na mesma congregação que eu frequentei. Então, era impressionante. Não quer dizer que o árabe vai estar 100% confortável e nem a judia vai estar 100% confortável. Porque tem questões culturais também. Mas imagina a complexidade que é isso para o judeu, ainda mais do que para o árabe. Eu estive em 2019, estive agora em 2022 em Israel, mas em 2019 eu tive assim, a oportunidade de almoçar com uma judia israelense de origem iraquiana. Então, agora, imagina para essa judia iraquiana como foi a família dela quando chegou em Israel, porque eles eram prósperos lá na Babilônia, no Iraque. Eles eram industriais, banqueiros, proprietários de terras, de fazendas, e eles foram expulsos de lá por causa da independência de Israel, com uma mão na frente e outra atrás. E quando eles chegaram lá em Israel, deram um treinamento para eles no exército, um rifle, e falou assim: nossos inimigos são os árabes. Ai, ai, ai. Aí ele para e fala: mas eu sou árabe, eu sou um judeu árabe. Como assim eu sou inimigo? Olha a cabeça desse camarada. Mas Israel conseguiu lidar com isso, com muito esforço. Né? Israel recebeu judeus de mais de 100 países do mundo. Imagina, aquilo era para ser uma bagunça. Eles têm uma expressão russa que é balagã para isso. Mas eles conseguiram dar ordem na coisa e conviver, não só com esses judeus que vieram nessas variedades de nações, mas os árabes israelenses que vivem junto com eles, trabalham com eles, estudam nas mesmas universidades, estão na polícia e alguns entrando para o exército agora. Então, é um sucesso Israel quando você pensa em trabalhar com grupos, né, heterodoxos. O Brasil também é um sucesso. Nós temos aqui gente do mundo todo. Mas talvez não com tanta harmonia, né? Principalmente num ambiente de tensão. Né? Nós não temos tensão aqui. Verdade. E lá eles têm tensão perpétua, constante. E o irmão mencionou uma coisa que é sempre muito importante que a gente ressalte. A história, né? Principalmente a história recente. Quem não crê
que Deus tem um carinho todo especial com a nação de Israel, é só ler os jornais. As guerras que Israel enfrentou, nenhuma delas Israel tinha condição de vencer. Nenhuma. E todas elas ele ganhou. Israel ganhou miraculosamente, né? Então, não crer que Deus interveio ali é ser muito tosco. Não se consegue fazer uma argumentação bíblica, teológica, histórica, quando você tem Israel como inimigo ou rejeitado por Deus. Não cabe, né, nessa interpretação. Não quer dizer que os judeus sejam perfeitos, eles são tão pecadores quanto nós. E não quer dizer que a nação de Israel também é perfeita, não. Tem os seus problemas, as suas limitações, como todas as nações, como todos os povos. Agora, o que nós temos sobre essa nação são as promessas de Deus. E elas não podem cair. E a restauração do Estado de Israel é uma dessas promessas que se cumpre diante dos nossos olhos inexplicavelmente, né? Bom, eu vou... só mais uma pergunta aqui que eu tinha anotado e deixou passar. É sempre muito mencionado, pastor, que uma das questões de tensão muito forte lá em Jerusalém é a questão do templo, né? Que Israel faz questão absoluta de reconstruir o templo no lugar onde ele estava, e ali há uma mesquita. O lugar onde ele estava é a tal da Eira de Araúna, não é isso? Por que tem que ser lá e não em outro lugar? É verdade que ali foi o sacrifício de Abraão e Isaac? Perfeito. Eu tenho, inclusive, um capítulo sobre isso aqui nesse livro. Que eu aplico a mesma, né, técnica de escrita. Olhar para a história, olhar para a atualidade e ver o que a profecia diz e fazer uma síntese disso e trazer um texto que seja abrangente, claro e simples, para que as pessoas possam entender. Eu gostei muito lá no seminário onde dou aula, um seminário Batista Livre, em que uma aluna minha comprou o livro, leu em uma semana e deu para o pai. O pai falou, não, esses livros que você traz do seminário, eu não quero ler mais porque eu não entendo. Ela falou assim, pai, esse livro o senhor vai entender e é o que o senhor quer saber. Então, foi um dos maiores elogios que eu recebi. Legal. E de alguns judeus, nossa, esse livro ele escreveu para a igreja. Exatamente. Para os crentes entenderem Israel, as nações e a própria igreja. Então, quando a gente olha para esse contexto, profeticamente, Deus falou que ia escolher um lugar para se estabelecer o tabernáculo. E ele escolheu através de Davi, lembrando a Davi justamente essa peregrinação até Moriá, uma das montanhas em que você vai sacrificar Isaac. Ele não sacrificou, veio a intervenção divina, o animal foi sacrificado em um lugar. Um retrato ali do Messias, do Corban, o sacrifício do Messias. E aí então Deus fala, é lá que eu quero. Ele revela para Davi e dá a planta. Está lá no texto bíblico. Quando Davi escolhe e estabelece e Salomão constrói, o profeta Jeremias vai dizer, vão destruir o templo, mas não se pode sacrificar em nenhum outro lugar. Porque qualquer sacrifício que vier não é a Deus, é a demônios. Os profetas vão ecoar isso. Por isso que tem que ser lá. Bem, quando nós olhamos para a história, no século VIII, os muçulmanos conquistaram Jerusalém. E aquela mesquita, o domo dourado, a cúpula dourada, é a mesquita chamada o Domo da Rocha, foi feita pelo Omar em homenagem à conquista. Então, não era uma mesquita aquilo. Era um marco, um monumento da conquista de Jerusalém. A mesquita que se congrega, os muçulmanos, é Al-Aqsa. É lá no Monte Moriá, ou na esplanada do templo, na ponta. É ali que era a mesquita. É enorme, tem andares. Lá estão os tapetes para o serviço, o culto religioso islâmico. Mas, quando Israel conquista Jerusalém em 67, a Guerra dos 6 Dias, e que o Moshe Dayan, que é o general vitorioso, junto com Ariel Sharon, acho que o Yitzhak Rabin também estava agora, se a memória não falha, quando eles conquistam ali, que acham que podem destruir para justamente liberar para um futuro templo judaico,
Ele proíbe, ele diz, esse lugar aqui é sagrado. Não só para nós, mas para eles também. Não vamos fazer o mesmo que eles fizeram com a gente. Porque de 48 a 67, o judeu era proibido de ir no Muro das Lamentações. Quase ninguém fala sobre isso. Nunca tinha ouvido falar. Os árabes muçulmanos queimaram 25 sinagogas dentro da cidade murada de Jerusalém. Eles falaram, não vamos fazer a mesma coisa. E eles entram num acordo e estabelecem o status quo, de manter os lugares como estavam antes. Para você ter uma ideia, na descrição, tinha uma escada fora de uma janela, e essa escada todo ano é reposta lá quando ela apodrece e acaba, porque está na descrição que tinha uma escada ali. Então tem que pôr. Então tem que pôr uma escada. Bom, o que acontece? Em 2005 para 2006, que é os anos que eu tenho ido para Israel de lá para cá, um judeu só subia no monte do templo com um passaporte brasileiro. Ele não subia com RG israelense, porque era proibido. A coisa vem mudando. Em 2012, já começava a subir os judeus com escolta armada. 2019, com o RG deles. Só na hora das rezas sai todo mundo. E agora, há um mês e meio, depois de Ariel Sharon, que ele subiu lá e teve a intifada em 2000, agora, 2023, um político do parlamento estava lá em cima e ele fez uma declaração. O que impede nós de termos um templo aqui? Porque até então eram os religiosos e os sionistas que estão trabalhando na reconstrução, na possibilidade da reconstrução do templo. Não tinha aval nem apoio parlamentar do Knesset, mas agora nós temos um político do atual governo falando sobre isso. Então é uma questão de tempo. Porque os objetos, os utensílios, as roupas, eles foram para o Egito para analisar os tecidos, para fazer os mesmos tecidos para as roupas dos sacerdotes e do sumo sacerdote. A menorá, o castiçal de ouro, já está lá. Tem uma cúpula que é protegido pelo Banco Safra, o castiçal de ouro. Já fizeram a Arca da Aliança, já fizeram as peças. É uma questão política para ser tomada em acordo com a Jordânia e a Palestina e Israel, que administram ali aquela região. Então, talvez cheguemos a ver o templo sendo reconstruído. Que legal. Só que é o anticristo que vai fazer isso? O acordo é feito com o anticristo. Tá. Não é que ele vai reconstruir, mas ele vai possibilitar. A partir do acordo é que começa a 70ª semana. Mas tem que ter uma questão política internacional. O Estado de Israel começou assim. Em 1800, 1897, com o Congresso na Basileia, com Theodor Herzl, ele buscou apoio dos líderes mundiais para que Israel voltasse a ser uma nação. Então, há uma articulação. Imagina esse genro do Donald Trump que visitou a Arábia Saudita, esteve com o rei lá. Ele é judeu, esqueci o nome dele agora. É proibido para um judeu pisar na Arábia Saudita. E ele, genro, que estava no gabinete dele, o Kirchner, né? Kirchner, o nome dele. Agora eu esqueci, desculpa. Ele esteve lá e cumprimentou o rei da Arábia Saudita, sendo judeu. Então, esse pacto de Abraão que está acontecendo. Agora, em maio de 2022, eu estou lá no sarcófago de Davi e me entra uma multidão de muçulmanos, árabes muçulmanos. Falando, o que é isso aqui? Não, somos turistas lá dos Emirados. Estamos visitando aqui os lugares sagrados para os islâmicos, judeus e cristãos. Que coisa. Ai, que pena que o nosso tempo tá indo. Deixa eu chamar o anúncio da Agrade. Você que está fascinado aí com as questões bíblicas, tem que conhecer as Escrituras. Por que você não estuda na Agrade? Academia Teológica da Graça de Deus, cursos em EAD. Ou seja, você não vai nem sair de casa ou do escritório para fazer o curso bíblico. Basta entrar em contato pelo telefone, no horário comercial, de segunda a sexta-feira, 3115-0819, em São Paulo. Ou, se você preferir, usa o site agrade.com.br. Você terá
acesso a todas as informações. O curso vale a pena, ele está estruturado em dois níveis diferentes, básico e o avançado, para que você possa conhecer em detalhes as Sagradas Escrituras, tá bom? E falando em site, entra também no site da RIT, a nossa emissora, para fazer críticas, sugestões, dizer o que você gosta, o que você não gosta, quem você gostaria de ver entrevistado e por aí vai, tá bom? No próximo bloco, a gente vai conhecer as fotos de quem está assistindo ao nosso programa e concorrendo aos nossos presentes. E também ler os comentários dos telespectadores a respeito do tema de hoje. Voltamos já. Pois é, estamos de volta, vamos mostrar as fotos de quem está conosco e você, se não fez a sua, faça agora, durante a exibição do programa e manda para o Instagram, @programa Vejam Só, ou para o Facebook, Programa Vejam Só. Bem fácil para você mandar, tá aí o sinal. A primeira foto é da Yara Tavares de Oliveira, ela mora em Maceió, capital das Alagoas. Tá aí, ó, Yara. Um abração para você, Deus te abençoe. Faz igual ela, tira a foto durante o programa, tá bom? Em Alvorada, no Rio Grande do Sul, o Isaac Costa é nosso telespectador ali. E alguém bateu a foto para ele, né, seu Isaac? Valeu, grande abraço para você, meu querido irmão. E agora a gente vai para Santa Catarina, no Balneário Gaivotas. Temos o João Pedro da Cruz, o nosso telespectador lá. Opa! O João Pedro é um garoto ainda. Cadê o nome dos pais dele? Parabéns aos pais do João Pedro do Balneário Gaivotas, né? Deixando o garoto assistir ao Vejam Só, apesar do horário, né? Tá aí. Pastor, o senhor é dispensacionalista. Em rápidas palavras, que o nosso tempo está bem curto, é verdade que Israel só vai se converter mesmo para valer depois que a igreja for arrebatada? Como nação, sim. Mas também as demais nações vão existir ou deixar de existir justamente nesse período de tribulação, de juízo e a posição delas justamente com a nação de Israel. O juízo, a tribulação é dividida em duas partes, né? Tem uma que é perseguição aos seguidores do Cordeiro, nesse caso seriam os judeus convertidos, ou todos os convertidos, né? Depois do arrebatamento. E depois o derramamento da ira de Deus sobre a humanidade. Esses convertidos vão sofrer esses juízos? Sim, menos os 144 mil, as duas testemunhas até o final da primeira metade, 3 anos e meio, depois serão mortas, ressuscitarão e ascenderão ao céu. Mas sim, todos serão atingidos. Por isso que, mas a questão da salvação foi resolvida. E esses ressuscitarão com a segunda vinda do Messias. E aqueles que estiverem vivos, que não receberam o sinal da besta, entrarão no reino com o Messias, um reino milenar, né, o nome já diz, né, literal, de 1000 anos. Então, essa é a visão dispensacionalista que responde àquelas profecias que estão nos profetas e que não se cumpriram ainda. Uhum. Então, elas vão ocorrer nesse período da tribulação e no período, muitas para a segunda vinda e outras somente no milênio e depois, né, no trono branco. Perfeitamente. Queria agradecer bastante a sua participação. Mais uma vez, mostrar o livro do pastor, Israel, a Igreja e o Mundo. Aqui a gente só deu umas pinceladinhas, né? Tá aí. Umas pinceladinhas a respeito do que o livro trata. Evidentemente, você vai ler o livro e quem quiser comprar, acha onde, pastor? Pode ser através das nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, no YouTube. Nós temos a versão física e digital e também temos as caravanas dos Amigos de Sião para Israel esse ano, em dia 8 de julho e depois no mês de novembro. Então, se você quiser olhar para a história que eu mencionei, nós vamos estar vendo lá.
E, junto com a Bíblia Sagrada, vamos estar lendo os textos proféticos, justamente, dos cumprimentos que ocorrerão na cidade de Jerusalém, na terra de Israel. Porque a profecia bíblica está ligada a um povo, a uma terra e a uma cidade. O povo é o povo judeu, a terra é a terra de Israel e a cidade é a cidade de Jerusalém. Glória a Deus. Lembrando que a nossa nova Jerusalém vai descer do céu, né? E eu acho interessante a expressão Nova Jerusalém. Por que tem que ser Jerusalém, né? Porque o termo Jerusalém, na verdade, ela é um plural, né? Mas é um plural dual. Porque o plural pode ser 2, 3. E o dual não, é par. Existe a Jerusalém celestial e a Jerusalém terrena. Quando você vai para Hebreus, ele explica por que Jerusalém chama em hebraico Yerushalayim, esse M no final, que é o sufixo plural, ele está no caso dual, como osnaim, né, duas orelhas, ouvidos, enaim, olhos, reglaim, pernas, e adaim, mãos. Você só tem 2 mãos, só tem um par. É a mesma construção gramatical para Jerusalém. Por isso que é nova, porque ela é espiritual, ela é celestial. Glória a Deus. Muito bom. Aleluia. Obrigado, pastor. Deus continue iluminando. Pastor Alexandre Dutra, do Templo Batista de Indianópolis. As redes sociais dele foram publicadas ao longo do programa, mas se você entrar nas nossas redes sociais, você as encontrará lá também. A gente fica com você na próxima sexta-feira no Vejam Só Entrevista. Até lá.